Olá, estamos aqui com mais um bate-papo gostoso, né? Trazendo aí informações para você dessa segunda semana de Tiradentes da Odontologia Nacional. Estamos aqui no nosso podcast do CRO Talks. E hoje nós estamos recebendo a doutora Andréia Rosa. Ela é presidente da Câmara Técnica de Odontopediatria do CRO-MG. Olá, doutora Andréia, tudo bem? Olá, Aretusa, tudo bem? E você? Que prazer em recebê-la aqui, estar aqui conosco, né, nesse evento. E o que a senhora está achando dessa semana de Tiradentes? Então, que evento importante, né? Vamos falar, começou ano passado com uma força lá em Tiradentes, está vindo com essa força toda aqui para Ouro Preto. Participação enorme, né, dos colegas. Muito bom, viu, Aretusa? Que coisa boa, doutora Andréia. Bom, o nosso tema de hoje é um tema muito importante, principalmente aí para os papais, né? Sim. Nós vamos estar falando aqui o que é a frenectomia lingual e por que ela influencia na amamentação, né, doutora? Bom, mas antes, para a gente começar a entender esse tema aqui, esse assunto, entrar nesse assunto, explica para a gente qual é a função, a real função da língua. Então, vamos lá, Aretusa. Primeiro vamos falar assim, quando eu falo em sorriso, o que você pensa? Eu falo boca. É boca, a gente pensa o quê? Nos dentes, no sorriso, um conjunto, não é? É o conjunto que a gente pensa. E nisso, então você já imagina a complexidade que é essa boca, essa cavidade bucal, né? Eu falo que é um mundo, sabe? Eu falo assim, vamos passear no mundinho do sistema estomagnático, né? Que é a área que a odontologia trata, né? Que pega essa parte aqui do crânio, da face, do pescoço e da cavidade bucal. Sim. Então vamos dar uma volta aí, que você está perguntando da língua, fala assim, vamos dar uma passeadinha numa rua bem movimentada. Vamos entender aí. Né? Essa rua movimentada, que eu falo, que é uma língua intrauterina. Uma língua que não para, né? Não para, uma rua movimentadíssima. Uma rua movimentada, não para. Não para. E ela vem naquela fase intrauterina, uma língua criança, uma língua bebê, uma língua jovem, uma língua adulta, uma língua experiente. Eu falo que é uma língua com energia masculina e feminina. É esse mundo aí dessa língua. E quando a gente fala assim nessa linguinha, ela é o quê? Ela é um órgão, tá? Do sistema gustativo. É formado por 2 músculos. Que não vamos falar aqui do músculo para não dar uma aula, porque senão fica muito extenso. Mas a gente tem aquela formação dos músculos intrínsecos, extrínsecos, uns que faz a forma, a alteração dessa língua. Sim. A outra que trabalha para o movimento dessa língua, né? Esse músculo que ajuda na deglutição, na fala. E ela está inserida onde? No pescoço e na laringe aqui, né? Na faringe. Então você vê assim, olha que rua movimentadíssima. Eu gostei disso. E essa rua, ela parece, sabe, que é um tentáculo de um povo, sabe? Porque ela tem sensores, ela tem a parte dela sensorial e muscular. Então ela é bem... Como que eu vou falar? Eu falo que essa rua ela é bem sinalizada, sabe? Bem direcionada. Sendo que essa parte dela, vamos falar sensorial, ela vai testar o quê? Ver a textura, a forma, os sabores e a parte muscular que vai fazer aquela parte ali da deglutição, da fala, do movimento. Então essa língua aí, ela tem várias e várias funções e a sua importância, né? Que bacana, hein? Quanta coisa que a gente nem imagina. A gente não para pensar, né? Não é? Justo. Olha, ela tem várias funções. E essa língua, nós vamos parar num ponto aí desse passeio nosso, que é justamente o nosso tema, que é o freio preso, né? A frenectomia. Por quê? Essa linguinha nessa cavidade bucal, nós vamos ter 2 tipos de freios, que é o labial e o lingual. O labial, a gente tem ele de cima, ele embaixo, que o de cima vai fazer o quê? Vamos falar assim. Vai limitar o movimento dos nossos lábios, vai centrar
a nossa linha média, não vai deixar ter exposição do sorriso. E o nosso freio lingual, né, que tem uma inserção ali no assoalho, vai até embaixo ali na parte inferior, né, ali no pescoço, ele vai ajudar no movimento desse alimento nessa boca, né, vai ajudar na deglutição e na fala. Certo. Então, esse aí, a gente fala da língua e está falando um pouquinho do freio para chegar, né, nessa língua presa. E agora, então, essa língua presa, a gente chama de freio curto? Pode chamar freio curto. O termo mais usado é anquiloglosia e língua presa. O freio curto é uma consequência que a gente fala dessa termologia, né? Aham. E, doutor, explica aqui. Quem tem, né? Vou chamar de uma forma mais popular, né? Esse freio curto, é necessário a cirurgia? Sim, mas vamos lá, né? Você vai ter classificações para que você possa chegar numa cirurgia. Ah, sim. Hoje é muito interessante a gente ficar sabendo que no Brasil, ele é um dos primeiros países a obrigar, ainda na maternidade, nos hospitais, fazer a avaliação através de um protocolo do freio lingual. Certo. Sim. Então, quando você pega, vamos colocar em ênfase aqui, que a doutora Roberta Martinelli é uma fonoaudióloga, que no curso dela de mestrado, lá em Bauru, na USP de Bauru, validou esse protocolo. Então, através desse protocolo, nós vamos ter condições de fazer o diagnóstico e ter aquela visão para gente, será que realmente é cirurgia? Será que não? Né? Então, a cirurgia é uma das ferramentas para o caso da língua presa. Doutora, e como que é feita essa cirurgia? Como que é esse processo? Então, no processo de bebê, que é o caso nosso neonatal, nós indicamos a frenectomia. Se for logo ao nascer na maternidade e no período até de 48 horas, que você possa, né, fazer isso na maternidade, é muito simples. Já pequenininho assim, recém-nascido? Sim, você faz avaliação na maternidade. Hoje é lei brasileira. Olha. Como tem a obrigação da lei do pezinho, tem hoje o teste da linguinha. Certo. É obrigatório fazer esse diagnóstico. Então você rapidinho, se segurou. Nasceu, faz ali um teste. Sim. Deu algum problema, constatou a linguinha presa, já faz a cirurgia. Já faz a cirurgia, que é um piquezinho que você tira uma membranazinha. O que acontece, né? Na formação ali do bebê na gravidez, né? No crescimento, sobra uma membranazinha ali, naquela inserção do freio lingual. Certo. Que vai impedir que a língua faça os movimentos dela normal. Então, você dá um piquezinho. Doutora, e o tempo de recuperação? Como é que é esse tempo de recuperação? Então, nós estamos falando... Outra coisa, né? Nós estamos falando assim, eu estou pensando aqui no recém-nascido, mas quando não faz, né, essa cirurgia no recém-nascido, a criança está mais velha um pouco, a recuperação é igual? Não. Então, vamos lá. Primeiro, nós estamos pegando um recém-nascido, que está protegido hoje por uma lei. Certo. Né, que você tem todo ali um sistema, nós estamos falando da frenectomia, mas envolve a amamentação. Então, seria aqui um outro tema. Mas vamos lá. Veio, fez o teste com o quê? Análise anatofuncional, nesse tempo de recém-nascido. A gente vai ver a formação, a anatomia, beleza. Constatou a necessidade da cirurgia, faz um piquezinho. Isso, a recuperação é quase que imediata. É o tempo dessa língua entender esse processo, né, de realizar as funções dela normal. Sim, então, certo. Ela já, o que faz? A criança, só dela já pegar o seio da mãe, ela já recupera. Olha só. Então, até 48 horas. Fez o testezinho, ficou na dúvida, porque você vai ter um protocolo, tá? Para seguir,
ficou na dúvida. Certo. Se aguarda desse dia, 30 dias e faz um reteste. Se vê a necessidade de entrar na cirurgia, aí faz tanto no consultório médico ou de um odontopediatra, também um piquezinho, um anestésicozinho, um pique, recuperação ótima. Então, à medida, né, que a criança vai crescendo, a gente vai ter as nossas transformações. Sim, não vai ser tão a recuperação, uma criança com 1, 2, 3, 5 anos no adulto, como de um bebê, tá? Aí você já vai ter um processo mais invasivo. Você vai ter que ter anestesia, você vai ter que ter sutura, né? Então, aí a gente já muda um pouquinho dessa frenectomia para esse neonatal ou para uma recém-nascido, para uma criança ou um adulto. Ô, doutora, e a gente falando da língua presa, ela deve trazer vários malefícios, né, para a saúde. Sim. E quais são esses malefícios aí, as dificuldades de que tem? Porque a gente fala, o recém-nascido hoje é direito por lei, como diz o outro, dele já fazer a cirurgia ali naquele momento que detecta. Às vezes tem alguns outros pais que só vão levar a criança mais velha um pouquinho, mas nós temos também adultos com esse problema. Então, não que a lei favoreça a cirurgia, tá, Letusa? Ela favorece a avaliação do diagnóstico. Do diagnóstico para saber, não que essa criança tem o freio lingual, porque todos nós temos. Sim. Para saber a normalidade desse freio. Certo. Porque esse freio, o que pode acontecer, que nós estamos falando da amamentação, que é aquele momento, né, de alimentação. Sim. Um freio curto com todas as funções da língua, dor para a mamãe, empedramento do leite. Porque a mãe também sofre nisso. Sim. No processo. As fissuras nos mamilos. Sim. Que isso que eu estou te falando. Entra um pouquinho, depois a gente entrar numa amamentação para saber. Certo. E para a criança, o que vai trazer? Perda de peso, irritação. A criança engasga muito, muito gás. Então, isso é um conjunto de avaliações clínicas junto com esse protocolo. Né? Então, nós estamos falando isso do neonatal. Cresceu a criança, nós não estamos falando que a língua ela é importante para mastigação, para sucção, para respiração, deglutição. Né? Ela tem várias, ela tem a sua função morfogenética, que é de contorno, de forma, de harmonia desses arcos dentários. Certo. Então, você vê a complexidade que é essa cavidade bucal, a nossa odontologia, como que ela é fascinante. Demais. Porque são mundinhos, eu falo que a odontologia é o mundo, e os outros são os mundinhos, que eu falo que as outras especialidades. Um órgão que nós estamos falando que é a cavidade bucal, olha o tanto e tá tudo de especialidade. Tudo. Então, quando você fala no adulto, você vem no adulto assim, se um adulto ronca muito, se o adulto tem uma apneia, se é um adulto que não mastiga, às vezes fala assim, eu não gosto de carne, como que é essa textura, esse sabor, como que é essa língua? Aí você vai ver, é uma língua presa, mas você teve uma adaptação do corpo. Porque o corpo da gente adapta, né? Vai adaptando. Então é interessante. A gente não nota isso. E fala, não vi. Às vezes tá uma língua... foi adaptando, não sabia. Sim. Então você acaba o quê? Precisando, às vezes, o quê? De uma ortodontia, de uma ortopedia, de uma dor. Então é muito ligado. Então eu falo que a odontopediatria, ela é muito gostosa. Ela, como eu falo a pediatria, que são duas áreas que estão em contato com a criança desde o início. Então, se os pais não levaram, ou com 2, ou depois, né? Que vá no profissional, que ele possa identificar, que ele pode fazer o quê? Uma readaptação, né, dessa estrutura, que é super importante, que começa aqui, né? Isso é muito importante. A vida é por aqui, é pela boca. É verdade, e é uma dica, né, muito importante mesmo para os pais observarem, né, a sua criança, né? Sim, você pode, porque se você tem isso na família, você tem um pai e mãe com língua presa, então você já hereditário? Hereditário. Então você já fica atenta.
uma tia, uma avó. Ah, então é hereditário, então, esse problema. Sabe o que eu acho que é muito gostoso? O que foi que a gente... Olha, então por que hoje está tão Sim. né, assim, falado, comentado? Gente, olha, na década de 70, que foi o fim das guerras, né? E uma queda na economia mundial, a indústria de fórmulas infantis começou a fazer um marketing muito grande. E começou o quê? A emancipação da mulher. Então chegou as fórmulas, a mamadeira. É verdade. As mulheres tinham dificuldade, quer dizer, tinha uma mudança total do mundo. Totalmente, né? A criança estava irritada, você tacava a mamadeira com bico. fórmula e o bico. Hoje, depois, foi tendo, como que a gente fala, políticas públicas no mundo, a OMS, Sim. eles redobraram a atenção novamente à amamentação. Então, antes, agora o quê? Você está com outro olhar. Como que é essa amamentação? O que precisa? Verdade. Igual nós falamos da boca, né? Fala da boca, fala de sorriso e tudo, mas não, ela já tem aquele sistema que vai vindo. Então, você está tendo observações que a gente não tinha antes. Então, adaptou. Então, nós, na fase adulta, tem adulta que tem língua presa, mas adaptou. Adaptou, Olha, tá. Olha, eu não respiro bem, mas não sabia. Então, hoje, os estudos, após esse protocolo da doutora Roberta Martinelli, está nos proporcionando um novo olhar no cuidar. Bacana, hein? Um novo olhar ao tratar, um novo cuidado, né? Um olhar a prevenir, que é o prevenir. Justamente, Então, o prevenir é tudo. Bom, e o que a senhora aí, como que a senhora enxerga, né? A odontologia aí no futuro, principalmente aí nessa área, os avanços, tecnologia. Então, né, é o que nós estamos falando aqui, esse mundo está crescendo, esse mundo da odontologia, E muito, né, doutora? expandindo, Aham. e com esses mundinhos, né, que são as Sim. especialidades, e dessas especialidades vão criando-se outros mundinhos, Aham. né, com grandes possibilidades dessa área. Às vezes a pessoa fala, a odontologia não. Sim. Ela tem muito a ser explorada para beneficiar, para servir, sabe? E do profissional também se sentir satisfeito nessa profissão. Então, na tecnologia, sim, também vai ajudar muito. Né? A inteligência artificial vai ajudar muito nesse processo também da odontopediatria, sim, porque vai ajudar no diagnóstico. Aham. Então facilita o tratar. Com certeza. Então eu acho que a odontologia tem assim, ela está aí crescendo e nós, como os profissionais, temos que ter coragem de embarcar nessa viagem. É verdade. Sabe? Eu acho isso que é isso. mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho, que nós não falamos no início, sobre a Câmara Técnica, né? Vamos falar aí um pouquinho as novidades aí da Câmara Técnica, sobre os membros. Então, a Câmara Técnica, né, de odontopediatria, nós temos uma equipe, né? Muito boa, muito interessante. E o que é a novidade assim que estamos querendo? É começar a divulgar um pouco mais a odontopediatria, para que ela tenha essa força. Nós estamos carecendo, principalmente aqui em Minas Gerais, de eventos, de cursos iguais estão tendo esse, que é através dessa troca da experiência, sabe? Que vamos crescendo. Então a comissão ela está reformulando, precisando também de novos membros que tenham disponibilidade de fazer parte com esse olhar de crescimento da odontopediatria. Então estamos aí com a porta aberta, esperando, como que a gente fala assim, sugestões de melhoramento, como que você gostaria, né, que essa Câmara Técnica de Odontopediatria chegasse aos odontopediatras. Então nós estamos esperando, sabe, precisando desse retorno dos colegas odontopediatras, para que possamos o quê? Trabalhar junto, vamos crescer, gente. Olha o pouquinho que nós estamos falando aqui, olha coisa, né? Quanta coisa. O que está faltando, né? Que tem gente que fala, odontopediatria. Gente, mas o quê?
vamos abraçar, vamos estar com essa disponibilidade. Eu sei que hoje, né, tá todo mundo corrido no consultório, procurando. Mas se a gente começar, olhar essas oportunidades de uma forma diferente, Sim. né? Vamos lá, vamos crescer, tem uma comissão aí, tem o CRO apoiando. Isso é muito importante para o desenvolvimento da área, Sim. né? É uma abertura que está tendo, né, para os profissionais. E uma grande abertura, porque senão você fica reclamando no seu consultório ou com outro colega, mas você não vai adianta, lá, não vai solucionar aquele problema. Não vai. Então você tem que ir direto na fonte ali. A fonte. E o CROMG, ele Dá está esse espaço. dando esse espaço. Ele está dando esse espaço. Gente, vem, né? Além dessa comissão, são várias comissões. Vem, aproxima. Né? Com certeza. Estamos aqui para ajudar. Porque as pessoas falam, não, elas querem pronta, mas a gente precisa que essas pessoas, esses odontopediatra, com a sua experiência, com a sua carência, vamos aqui, vamos unir. Sim. Porque aí você consegue o quê? Realizar projetos que cresçam, que realizem, né? É isso mesmo. Eu penso assim, né? Bom, que papo gostoso. Muito, né? Assunto interessante demais. E grande, né, Neto? E grande. Dá para ficar aqui horas e horas, hein? Muito. E olha que nós só pincelamos. Nós destacamos aqui só o que é mais... Só aquela ruazinha movimentada. Só a ruazinha movimentada, né? Sim. Mas, doutora Andréia, nós agradecemos demais sua participação. Muito obrigada. Sucesso aí, né? Com a Câmara Técnica, tá? E se Deus quiser, vamos estar reunidos novamente. Novos, né? Novos projetos, novos trabalhos. Novos projetos. Não é mesmo? Eu que agradeço em nome da Comissão Técnica de Odontopediatria, né? Essa oportunidade, né? A gente aparecer um pouquinho, de falar sobre alguns temas, né? Muito agradecida. Obrigada, doutora. Um grande abraço, Obrigada, viu? Tá? Tchau.